Oi, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Depende de onde você está sincronizando este vídeo. Eu quero falar algum pensamento que eu tenho no meu coração. Deus abençoe primeiro todo mundo. Deus abençoe sua vida, sua família. Deus abençoe você do outro lado do telão. Só quero falar uma coisa que acho muito importante para o pessoal. É muito triste, é triste, mas triste. É uma decepção escutar, olhar pastores da Igreja Universal, da Igreja da Graça, pastores de diferentes denominações, que eles estão a postar, estão a falar, estão pregando no Facebook, no YouTube, em outras redes sociais, estão a falar e pedir dinheiro ainda pela internet, ainda nos vídeos deles, nas pregações deles, diretamente estão ensinando o povo a levar as ofertas, os dízimos, as primícias, as grandes sacrifícios da Igreja Universal. Eu tenho ouvido, eu estava olhando um vídeo do Bispo Macedo. No princípio, o Bispo Macedo ficou brincando, falando que o coronavírus é uma piada, é uma besteira, falando que ele não ia fechar as igrejas dele. É lógico que não quer fechar as igrejas dele, porque você imagina quanto dinheiro eles vão perder a cada serviço, a cada culto que eles têm durante um dia. Pessoal, só faz conta, toma conta, pessoal. Uma igreja, eu conheço um grande amigo meu, ele foi pastor lá na igreja de New York, e esse cara tinha me contado que semanalmente, ele levava até 50 mil, 30 mil dólares. Estou a falar em New York, as igrejas recoletavam semanalmente 50 mil, 100 mil dólares. Não, a gente não está a falar de reais. Os reais são lá no Brasil. Mas faz tua conta. Se 50 mil dólares é dividido em 4 reais que lá dá no Brasil, ou 6 reais que está dando agora, são quase, estamos a falar, quase 500 mil reais por semana. Então faz tua conta. Se a Igreja Universal do Reino de Deus pare de sofrer, do Edir Macedo, fechar as suas igrejas, a gente está falando a um nível global. A gente não está a falar a uma igrejinha só de 20 pessoas, 30 pessoas. A gente está falando uma rede, uma empresa de negócio grande. Só imagine, só em New York, este pastor, amigo meu, grande amigo meu, irmão meu, ele ia lá no banco depositar de 30 mil dólares a 50 mil dólares e normalmente são milhões de dólares em questão de um ano. Em questão de um ano, eu acho que chega lá a depositar uns 5, 7 milhões de dólares. Então, pessoal, só em New York. Agora imagina você em New Jersey, as igrejas da Igreja Universal em New Jersey. As igrejas da Igreja Universal em Connecticut, em Inglaterra, em Equador, em México, lá em Brasil, onde está a mata grande, onde está a mãe das igrejas da Igreja Universal do Reino de Deus. Então este besta, bom, besta não é, deixa eu falar, isso me corrige, eu me corrijo. Macedo não é um besta, ele é um inteligente. Bestas são as pessoas, os membros dele, que levam o dinheiro
o aluguel, o dinheiro da comida, o dinheiro da hipoteca, levam o dinheiro para sacrificar no altar do Macedo. Não é o altar de Deus. É o altar que o Macedo e os bispos lá, eles fizeram para recoletar o dinheiro para os bolsos deles. Então, deixa eu falar um pouquinho acerca do negócio. Se a gente fizer uma conta, só New York, 50 mil, semanal. New Jersey, 50 mil. Flórida, 50 mil. Califórnia, 50 mil. Faz sua conta. Semanalmente, pessoal, semanalmente, a Igreja Universal está se levando um milhão de dólares por semana. Só nos Estados Unidos. Você, irmãozinho, irmãzinha, você, pessoal, que está me olhando falar, se você não acreditar nas contas que a gente está fazendo, você é um besta. Você é um besta, você é um cara ignorante. Você é um cara burro. Deus dá a sabedoria para nós não ser enganados. A Bíblia diz, se alguém está preciso de sabedoria, vai lá, pede a Deus. Peça a Deus. Olha o gato atrapalhando o meu vídeo. Sai daí, rapaz. Sai daí, cara. Pessoal, me desculpa. O mostarda, o Mufasa, atrapalhou nosso vídeo, pessoal. Mas eu vou deixar assim mesmo. Olha, pessoal. A gente está falando do quê? Oh, do capeta Macedo. Do Macedo. Rapaz, olha, pessoal. Deixa de ser ignorante. Em uma semana só, todas as igrejas do Reino de Deus, da Igreja Universal, em tudo nos Estados Unidos, está a fazer $1 milhão. Tá, pessoal? O auxiliar ganha quinzenalmente $300. O bispo pode ter ganhar mensalmente $5 mil, $6 mil. Cadê o outro milhão? Cadê os milhões de dólares? Para onde que vai? Para as arcas, os bancos, as contas do banco da Igreja Universal, junto com o Macedo. E quem é que tem acesso a esse dinheiro? Quem é que tem acesso a esse dinheiro? Os pastores? Não, meu filho. Os bispos? Tampouco. Só o bispo Macedo, Edir Macedo, e com um grupinho tão pequeno deles que tem acesso a essas contas. Tá, pessoal? Só eles podem mexer com essas contas. Então, Edir Macedo fez um vídeo. Eu estava olhando o vídeo dele e ele estava a falar que ele não ia fechar as igrejas dele. Porque ele acha que esse negócio de coronavírus é só para causar medo. Pessoal, mais medo você tem que ter que Edir Macedo está a usar a estratégia de você não ficar em casa. Você vir até a igreja a trazer seu dízimo, sua oferta, seu sacrifício, né? Então, é muito triste, pessoal, é muito triste que estes caras, até em uma pandemia, até em uma desgraça como é o coronavírus, de até aproveitar do medo do povo, aproveitar do medo dos ignorantes, porque Deus é um Deus de inteligentes, é um Deus de vivos, não de mortos, é um Deus de ovelhas, não de burros. Deus dá para nós aquela sabedoria que a gente precisa para não ser enganados por estes bestas. Bueno, bestas não, inteligentes, porque têm conseguido fazer um império roubando o dinheiro do povo. Pessoal, vou falar uma coisa. Estou tomando vinho porque Jesus tomava vinho, tá? Não ia falar besteira para mim, não, que eu faço outro vídeo falando vinho. Pessoal, deixa eu falar uma coisa.
eu trabalhei na Igreja da Graça. A Igreja da Graça é uma igreja que tem a metade da corrupção do Edir Macedo. É verdade que a Igreja da Graça é mais tranquila em questão do dinheiro. Mas lá no Brasil, a Igreja da Graça puxa muito também para pedir oferta. Puxa muito para sacrifício, puxa muito, não tanto como o Bispo Macedo e a quadrilha dele, não tanto assim. Mas, pessoal, eu fui co-pastor auxiliar da Igreja da Graça, porém, eu falo um pouquinho portunhol. Então, eu quero falar para vocês, eu quero confessar para vocês alguma coisa que muito tempo eu quis falar, mas deixei de lado. Pessoal, o nosso líder, não vou falar o nome por respeito, né? Mas o nosso líder puxava a igreja, puxava o povo da igreja, que é uma igreja pequena, 60, 70 pessoas, lá em New York. O nosso líder puxava o povo para o povo trazer os dízimos, as ofertas, vendiam livros do missionário, vendiam canções dele, filmes dele, para puxar oferta, puxar dízimo, puxar a sacrifício, puxar a semear, né, na igreja, porque os apartamentos da igreja, eu quis dizer, não da igreja, os apartamentos do R.R. Soares, o missionário, os apartamentos que ele tem, junto com os filhos dele, os pagos dos apartamentos estavam muito atrasados. Olha, pessoal, os pagos estavam atrasados. E eu só ficava de olho em cima, Eu falava assim, peraí, o pastor tem que puxar a igreja, fazer pressão na igreja, para puxar um dinheirinho, para poder pagar a hipoteca. O dinheiro atrasado dos apartamentos da igreja. E deixa eu falar uma coisa, não é um apartamento, só em New York, o missionário R.R. Soares tem 2 apartamentos. Dois apartamentos grandes, com todos os serviços. E espera aí, ainda não terminou o ruim. Um apartamento morava o pastor, tudo bem. O pastor morava lá, tudo bem. O pastor é digno do seu salário e tem que acostar a bunda em algum lugar, né? Ele tem que dormir, tem que comer da obra, tudo bem. Até aí não tem nada para discutir. Mas deixa eu falar outra coisa, outro jeito. Tinha um apartamento lá, só o missionário podia mexer. O missionário e alguns líderes que vinham de outros países lá do Brasil, etc., vinham usar. Mas eu lembro, em 5 anos, o missionário Soares, junto com outros pastores, esse apartamento aí só se usava 1 ou 2 vezes por ano, pessoal. 1 ou 2 vezes por ano. Porém, então, o povo continuava pagando o apartamento que ninguém usava. Por quê? Porque é um negócio, pessoal. Abra sua mente. Abra sua cabeça, seja inteligente, pessoal. Todos têm um negócio. Você vai falar para mim, mas o missionário Soares regala comida lá no Brasil, ele vai lá no Nordeste, Minas Gerais, São Paulo, nas favelas lá do Rio de Janeiro. Ele vai lá, entra nas favelas com um monte de trucks, de grandes carros, caminhões, cheios de comida, cheios de víveres, cheios de água, whatever, para as pessoas pobres. Pessoal, deixa de ser besta, pessoal. Deixa de ser idiota. O missionário Soares anuncia, olha só, pessoal, a gente levou 20, 50 caminhões lá na Ceará, lá em Minas Gerais, cheio de água, de comida, pessoal, só para regalar. A estampa, qual é o nome do crédito? Para quem vai o crédito? O crédito R.R. Soares, Igreja Internacional da Graça de Deus. A foto do R.R. Soares aí, todo um famosão,
Parece, como se diz, Donald Trump. É um famoso político, parece. Pessoal, investiga, procura, estude. Sabe onde vem toda essa comida? Sabe de onde vem toda essa comida? Você acha que vem do bolso do missionário, besta? Ignorante? Você acha que vem do bolso do missionário? Você está enganadinho, pessoal. Você está enganado, pessoal. Você está enganado, gente. Todo esse dinheiro, toda essa comida, vem de políticos. Políticos que estão comprando o voto do missionário, o voto... Para quê? Para o missionário falar. Como o missionário mexe com multidão, o missionário fala, olha, pessoal, vamos apoiar este político. Vamos apoiar a candidatura deste político, deste vereador, deste governador. Vamos apoiar a candidatura dele. Em troca disso, o político dá uma oferta muito boa para o missionário e, em cima disso, o político consegue muita comida, muita coisa para regalar para os pobres. O pobre, como não tem nada para comer, o pobre, que tem jeito? Pega a saquinha com arroz, a saquinha com papa, a saquinha com batatinha, e que faz? Bota pelo político que o missionário falou. O missionário fica como um Deus. O missionário fica, o missionário abençoou a gente, Edir Macedo, Crivella. O Crivella foi lá na África. Pessoal, o bispo Crivella foi lá na África, abriu poços de água, etc. Com dinheiro de quem? Com dinheiro de quem? Do brasileiro que oferta. Mas, e quem levou o crédito? O Crivella. O bispo Crivella é um Deus lá na África. Não, Jesus, não, peraí. Jesus é pequeno comparado com o bispo Crivella, querido. Crivella levou tudo o crédito. Crivella usou o dinheiro do povo do Brasil, usou o dinheiro dos políticos para abençoar lá. Agora, deixa eu falar uma coisa. Isso não quer dizer que isso é obra de Deus. Ok, legal, é uma obra de Deus. Mas Crivella se aproveitou da miséria dos outros. É que a Igreja Universal, a Igreja da Graça faz. Voltando ao assunto, voltando, pessoal, para o assunto, eu fiquei olhando por 5 anos como um pastor lá puxava o povo para poder pagar os apartamentos da igreja. Em New York, só em New York. Mas o missionário Soares tinha apartamentos em Boston, tinha 2 apartamentos em Boston, tinha apartamentos em Flórida, em frente da praia, em Miami, tinha apartamentos em Pompano, em Boca Raton. Onde ele tinha igreja, tem apartamento. Não tinha, tem. Até hoje. Onde o missionário Soares tem igreja, tem apartamento. O missionário Soares, deixa eu falar uma coisa que vai te machucar, você vai chorar. O missionário Soares é um cara inteligente. Ele está a usar tua oferta, ele está usando tua oferta, está usando tu dinheiro, está usando tu semente, o que você semeia, o que você oferta, dízima, está usando tua oferta, tu dinheiro, para fazer imóveis, para bienes e raízes. Como se fala em espanhol, bienes e raízes. Em inglês, mortgage não, I'm sorry, em inglês é outro nome. Mas só quero falar uma coisa. Se eu fizer conta, quantos apartamentos tive o missionário Soares, ninguém me contou não, pessoal. Ninguém me contou. O que eu estou a falar não é que eu escutei alguma fofoqueira do povo. Alguém me contou, eu escutei, Não, pessoal. Eu vivi. Olha, estes olhos pretos que você está a olhar, estes olhos aqui na minha cara, olharam os cheques, olharam meu pastor, meu líder, preocupado, coçando a cabeça careca dele, coçando a cabeça dele. Olha, não tinha nem cabelo mais, não sabia como tirar mais dinheiro do povo. Não podia pagar o mortgage, a hipoteca do apartamento. Sin embargo, o missionário, voando de esquina a esquina do planeta, viajando, fazendo a obra de Deus, pregando a palavra de Deus, mas fazendo mortgages, fazendo apartamentos, fazendo bons bienes e raízes para os bolsos dele. Pessoal, o apartamento não estava no nome do pastor. Deixa eu falar uma coisa, pessoal.
Eu acho que era mais justo o apartamento estar no nome do pastor, porque é o pastor que está sofrendo, o pastor que está lutando na obra. Eu acho que o obreiro é digno do salário dele, né? Ainda que este pastor não gostava de trabalhar muito, não, viu? Não gostava de evangelizar. Mas ainda assim, acho mais justo o apartamento estar no nome do pastor. Mas não, pessoal, não. Sim ou não? Of course não, querido. O apartamento estava no nome, e está ainda no nome do André Soares, do filho do missionário R.R. Soares. Você imagina quantos apartamentos destes caras tem em todo o mundo? Então, eu só falar um exemplo de uma das igrejas que domina o Brasil, que domina o mundo. Agora, se eu falar de Igreja Universal, pessoal, vá para trás, cara. Se eu falar da Igreja Universal, quanto dinheiro eles estão perdendo por causa do coronavírus? E não é que precisam de dinheiro, peraí. Não é que eles precisam de dinheiro, eles não precisam de dinheiro. R.R. Soares e o Edir Macedo, eles estão cagados, meu filho, minha filha, irmãzinho, irmãzinha. Eles estão gordos, eles podem usar teu dinheiro, usam teu dinheiro todos os dias da sua vida e o dinheiro não acaba, querido. A gente está falando de uma empresa bilionária. A gente está falando de uma empresa que tem televisão, a Record, faz novela, faz filme, faz tudo isso. A gente está falando de uma empresa que tem igrejas em todo o mundo, pessoal. Você vai falar, glória a Deus, é uma bênção. Sim, é uma bênção. Que a palavra se prega em todo o mundo. A Bíblia diz que tem que ser pregada em todo o mundo. Mas o que também a Bíblia diz, que o trigo e a ciçanha, como fala Jorge, trigo e ciçanha? O trigo e joio. Joio? O trigo e o joio têm que crescer juntos. Tem que crescer junto. Para quê? Para depois ser colhido pelos anjos, pelos campesinos e ser levado para um lugar bom, o trigo. E o joio ser queimado no fogo. O que estou falando com isto? Pessoal, a Igreja Universal tem feito um bom trabalho evangelístico. Deixa eu falar uma coisa. Tem feito um bom trabalho evangelístico. Se você se convertiu nessa igreja, agora sai dela. Ah, mas você fala, mas me converti nessa igreja. Pessoal, é uma bênção. Você se convertiu, você conheceu a Jesus, conheceu a Bíblia, parte da Bíblia, porque eles não estudam bem a Bíblia. Mas você conheceu parte da Bíblia na Igreja Universal. Agora que você já conheceu a Jesus, sai dela, baboso. Sai dela. Não seja besta ficando lá, sempre na mesma coisa. Leve a aguinha da benção, a aguinha do deserto, a aguinha de Jerusalém. Leve o azeite, o óleo, leve isto, leve as uvas com que fez o vinho de Jesus. Não, pessoal, pare de ver bobagem. Você já conheceu a Deus na Igreja Universal? Glória a Deus. Agora você sai de lá e começa a procurar uma igreja boa. Tem que ter uma igreja boa em tua cidade. Uma igreja boa onde não te explotem, não abusem de você, cara. Então, abre os olhos, cara. Abre os olhos, pessoal. O Edir Macedo está triste. Porque ele tem que fechar as igrejas e não vai colher a mesma oferta, o mesmo dízimo, o mesmo sacrifício que ele tem normalmente conseguido todo dia. Pessoal, até o pastor da igreja da minha mãe, da minha irmã, olha o que esse cara está fazendo. O cara está fazendo uma campanha, olha que não é Igreja Universal, é uma igrejinha pequena. E o cara está fazendo uma campanha, o encontro com Deus. Ele está fazendo o nome da campanha, o encontro com Deus. Mas sabe quanto vai sair esse encontro? Esse encontro com Deus é num hotel. O hotel são $2.000 pesos mexicanos. Estamos falando como uns $200 americanos. $200, que são 2.000 pesos mexicanos.
uma ideia, né? O encontro com Deus está saindo $200, mais a comida, junto com a bebida, junto com o transporte, outros $1.000, outros $100. O encontro com Deus está saindo por $300, pessoal. No Brasil, seriam R$900, ou mais de R$900, seriam R$1.700 no Brasil. Então, o encontro com Deus está me custando R$1.700. Né, pessoal? R$1.700 o encontro com Deus. Cara, a gente está no século XXI. A Bíblia diz que Deus não muda, nem hoje, nem ontem, nem amanhã. Ele é o mesmo. Jesus chegou para a mulher da Samaria. Falou para ela, querida. Aliás, primeiro a mulher samaritana da Samaria perguntou para Jesus: Jesus, vocês judeus, falam que a gente tem que louvar a Deus no templo judeu, lá em Jerusalém. Mas nós, os meus pais, meus ancestros falam que a gente tem que adorar a Deus no monte. Jesus respondeu para ela. Jesus falou para ela: de certo te falo, que você não adorará mais nem neste monte, nem no templo a Deus, sino que você vai procurar um hotel e vai fazer campanhas do encontro com Deus. E vai gastar 3.000 pesos mexicanos. Jesus falou isso. Estou fazendo uma pergunta para você, do outro lado do telão. Jesus falou isso para essa mulher samaritana? De certo te falo que você vai fazer campanha de Israel, campanha do sacrifício. Você quer ter um encontro com Deus? Você vai fazer a campanha do encontro com Deus em um hotel de 5 estrelas. Você vai trazer um sacrifício de $3.000, $2.000 no encontro com Deus. Jesus falou isso? Ou você não está lendo a Bíblia direto? Ou você é um besta, um burro? Me desculpa, pessoal. Brasileiro, português, whatever. Me desculpe, pessoal. Mas Jesus, a resposta de Jesus falou: de certo te falo. João capítulo 24. Jesus falou à mulher de Samaria: de certo te falo, que chega o dia em que só adorareis a Deus, louvareis a Deus em espírito e na verdade. Em espírito e em verdade. Pessoal, aí está, querido. Aí está, pessoal. Abra o olho, cara, abra o olho. Pessoal, é muito triste como muita gente vive anos. Não é meses não, querido. Não é dias não. Anos. Mantendo, levando seu dinheiro, seu cansaço, o sudor do dia de trabalho, a hipoteca de casa, levando para os bispos, para os pastores sem vergonhas, levando o pessoal o dinheiro que tem para comer, para manter o filho, a filha, o dinheiro que tem para comprar a medicina, as pastilhas, está levando para os bispos lá. Agora em coronavírus, tem um besta aí, um amigo meu falando para mim, um besta não, um animal, um pastor aí falando, dando uma garrafa de água, mas você tem que dar uma oferta. Se você não dá uma oferta, você não leva a garrafa abençoada, a garrafa de água abençoada. Eu não me surpreenderia que fosse a Igreja Universal, porque eles fazem sempre a mesma coisa. Leva a garrafa, mas aqui está o sobre, como falo, envelope. Envelope não para colocar poemas, é para colocar grana, dinheiro, money, cash, reais. Pessoal, abre o olho, cara.
Uma vez, Jesus falou para o povo dele: o que faz tua direita, que tua esquerda não sepa. O que você faz com a mão direita, que tua mão esquerda não sepa. O que está querendo entender? A gente tem que entender a parábola de Jesus. Pessoal, Jesus está ensinando também que quando você vai lá a fazer sua oração, vai fazer sua oração dentro do seu quarto, fecha a tua porta e entra em intimidade com Deus. Ora a Deus. E o que você faz no culto, o que você faz fechadinho lá em seu quartinho, em seu cantinho, o que você faz lá, Deus te abençoará no público. Deus te abençoará perante de teus inimigos, perante do povo. Deus não está falando, você precisa ser abençoado. Então, vá lá na igreja, leva R$1.000, vá lá na igreja, baixa a tua cabeça, te joelha diante do Bispo Macedo, o Bispo Macedo vai colocar a mão na tua cabeça e você tem que deixar um envelope de R$2.000, $2.000, $2.000 mexicanos, deixa lá e que você vai ser abençoado publicamente. Cara, a Bíblia, a palavra de Deus é tão viva, tão poderosa, tão forte. A Bíblia é tão boa, a Bíblia é tão gostosa de ler e de poder entender. Não é difícil entender a palavra de Deus, não é difícil, cara. Difícil é você. Difícil é nós, é a gente que é um besta, é um burro. Nós somos difíceis. Nós somos cabeçudos, cabeçones, que a gente não entende a palavra de Deus. Mas a Bíblia é fácil de entender. A gente gosta de ser enganado. O povo gosta, ama ser enganado por estes falsos profetas, apóstolos, pastores, esta gente abusadora, abusa da fé, faz business com você. Então, pessoal, vai ler tua Bíblia, vai entender, ora a Deus, fala a Deus, me ensina. E olha, pessoal, já vou terminar, já estou chateado, vou terminar, já cansado já. Deixa eu falar uma coisa. Eu não estou a falar. Você tem que ver o vídeo até o final. Porque você vai ver os primeiros minutos e não vê até o final. Você tem que ver este vídeo até o final, o que eu vou falar. Senão você depois vai falar, não, o cara falou que a gente não ajuda as igrejas. Não, eu não falei que a gente não ajuda as igrejas. A gente tem que ajudar a igreja que a gente sabe que precisa de ajuda. Essa é diferente. Essa é a diferença. As igrejas do Bispo Macedo, chega, querido, chega. No princípio precisou, agora não precisa. Ou você acha que precisa? Se você acha que a Igreja Universal precisa de dinheiro para se manter, você é um besta. Sabe por quê? Porque todas as igrejas Universal são compradas, querido. Todas, absolutamente todas as igrejas Universal são compradas. Não são alugadas, não, querido. E por ser igreja, o governo não cobra muitas taxas, não. Tá? Só por ser algo religioso. Então não seja besta, investigue e estude. A televisão do Record é da Igreja Universal. Do Macedo, né? É do Macedo. Eles não alugam canais para transmitir o seu serviço deles. Eles são donos da televisão. Em cima disso, eles fazem mais dinheiro porque outras pessoas alugam a televisão deles para passar a programação de filmes e outras coisas seculares que não tem nada a ver com a igreja. Então, para você ver, a igreja não precisa, a igreja está fazendo grana todo dia. Você está dormindo, a igreja está fazendo grana. Está entendendo? Então, o que acontece? Tem igrejas muito pobres, mas muito pobres, com muita necessidade. Eu acho que tem, lógico que tem. Aí você tem que semear. Ali é que você tem
que levar seu dízimo, sua oferta para abençoar o pastor. Lógico, fica de olho em cima do pastor. Fica de olho, querido. Porque o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro corrompe as pessoas. O dinheiro corrompe os pastores. Então, abençoa a igreja, abençoa o pastor, abençoa a pastora, sempre quando tiver necessidade e sempre para crescer a obra. Quando você vê um pastor honesto, uma pastora honesta, um pastor que está abençoando a igreja, que está levantando a igreja, abençoa. Não feche tua mão, não. Se você pode, abençoa. Mas as igrejas americanas, Morris Cerullo, esse cara do Benny Hinn, esse cara que só fala de receitas de comida, aquele cara Joel Justin, que não usa a Bíblia, nem sequer a palavra de Deus usa, só usa uma folha para pregar. Esses caras são bilionários. Para de ser besta, para de mandar oferta para eles e manda oferta para pessoas, pastores, que em verdade investiga, rapaz, investiga primeiro se a obra está sendo feita com honestidade, com amor, para você não ser roubado. Abençoa a igreja conforme a tua necessidade. Olha, pessoal, Deus abençoe vocês. Eu não estou falando por falar. Eu fui pastor auxiliar de uma igreja e eu sei como se move esse negócio. E eu sei como se traz esse negócio, querido. E eu sei como se trabalha nos business da igreja. Tem gente honesta? Tem. Tem gente honesta. Na Igreja Universal, na Igreja da Graça, na igreja qualquer tem gente honesta. O problema é que os líderes, quem está em cima da igreja, não são os honestos, não. O problema é que os honestos são os mais pequenos da igreja. Os pastores honestos, os bispos honestos, eles não podem fazer nada. Sabe por quê? Porque o sistema está corrupto. O sistema está corrompido. É como no Senado, é como os políticos. Tem político honesto? Tem. Tem político honesto. Vai saber lá onde. Tem político honesto. O problema é que o sistema está tão corrompido, o sistema político está tão roto, tão miserável, tão estragado, que 3, 4 honestos não vai fazer diferença, querido. Não vai fazer diferença. Então vigia. Fica de olho nos pastores. Onde vai teu dinheiro? Onde vai tua oferta? Não semeie em bolso roto, em sacola rota, não, querido. Sacola rompida. Semeie, abençoe uma igreja que em verdade esteja precisando. Sim ou não, pessoal? Amém? Você que quer abençoar uma igreja, tem que abençoar uma igreja precisada, que está a precisar as ofertas e os dízimos. Amém, pessoal? Sim ou não? E você que quer seguir sendo besta, fique sendo besta. Traz o dinheiro para Macedo, traz o dinheiro para Cardoso, traz o dinheiro para Romualdo. Continua a trazer teu dízimo, tua oferta. Continua a semear nos apartamentos do missionário, nas casas do Macedo, na televisão do Macedo. Continua sendo besta. Amém, pessoal? Ou você é, ou você não é. Sim ou não? Fale bem, fale mal, mas fale de mim. Deus abençoe a todos.